Opa, então vamos lá. Nessa aula eu quero te mostrar em detalhes tudo que é referente, relativo ao gerenciamento das cobranças dos anúncios do Facebook. Vou te mostrar como é que você faz a configuração dos tipos de cobrança e formas de cobrança diferentes que nós temos, além de acessar as notas fiscais do Facebook, entender como é que funcionam os limites de cobrança e limites de gastos da sua conta de anúncios e como configurar tudo isso corretamente, porque eu vejo que o pessoal está bem perdido em relação a isso. Primeira coisa que é bem importante você saber antes de tudo é que essa configuração nós vamos fazer a nível de conta de anúncios e não a nível de negócios, de gerenciador de negócios. Então, quando você vai configurar tipo de pagamento que vai usar na conta, notas fiscais da conta, é tudo a nível de conta de anúncios. É lá no gerenciador de anúncios, escolhendo as configurações daquela conta de anúncios. Por isso é importante que você tenha uma conta de anúncios para cada cliente tenha a sua própria conta com o CNPJ dele, para que as notas fiscais saiam tudo corretamente, tudo aquilo que eu já expliquei em aulas anteriores, mas não canso de ressaltar, tá ok? Então vamos para a minha tela aqui. No gerenciador de anúncios, estando ele aberto, você certifica que está com a conta correta selecionada aqui. Se você gerencia várias contas de outros clientes, elas serão listadas aqui para você. Você pode inclusive digitar aqui um nome para começar a busca pela conta, mas você se certifica que está com a conta correta. Eu vou usar essa mesmo, que é a conta que eu sempre uso de exemplo nas aulas aqui. Então você clica aqui no menu aqui em cima. E aí, caso ele não apareça expandido para você como apareceu para mim, às vezes aparece só aqui do ladinho, você vai em todas as ferramentas. Para mim já está cobrança aqui no usados com frequência, porque é uma opção que eu uso com frequência aqui. Mas se não aparecer para você, em todas as ferramentas você vai encontrar aqui no final a aba cobrança, que é relativa a configurações da sua conta de anúncios. Aqui em cobrança, nós vamos encontrar algumas informações bem importantes relativas à cobrança. Por padrão, ele vem aqui com a opção transações ativa. E aqui ele exibe todas as transações no período de tempo que você selecionou aqui. Aqui ele está exibindo para mim só dos últimos 30 dias, eu só tenho um testezinho que foi realizado nessa conta aqui, que já foi cobrado e está com status pago. Primeira coisa, eu vou mudar aqui para vitalício para a gente ver mais informações aqui. Você pode notar aqui uma coisa que é importante você saber. Essa cobrança dos anúncios, ela funciona de forma diferente para contas de boleto e contas de cartão de crédito, tá? Vamos mudar aqui a tela para ficar um pouco maior. Como que funciona isso? Em contas de cartão, você primeiro faz os anúncios, gasta durante o mês todo e no último dia útil do mês o Facebook realiza a cobrança no seu cartão referente a tudo aquilo que você gastou durante o mês, ok? E em contas de boleto é pré-pago, você primeiro carrega o boleto, depois que você gera o boleto, paga o boleto, depois que esse boleto foi compensado, o Facebook mostra um saldo aqui, que é o saldo que você tem disponível para poder realizar anúncios. Quando é conta cartão, o saldo que mostra aqui é o saldo devedor. No meu caso está zero porque eu não devo nada, está tudo quitadinho na minha conta. Se fosse uma conta boleto, ele vai mostrar aqui o saldo que eu ainda tenho disponível para gastar com anúncios. Se tiver zero, eu tenho que gerar um novo boleto e carregar a conta de anúncios novamente, tá? Por isso, as cobranças são feitas de forma diferente. Em boletos, cada anúncio que você faz já vai sendo cobrado, então aqui vai ser cobrado com dias e valores aleatórios, né? E no cartão ele é cobrado no último dia do mês. Você pode perceber que na maioria aqui dos meus aqui eu tenho 30, 31 e 29 de fevereiro. Alguns ele realizou a cobrança antes do fim do mês. Por que acontece isso? Aconteceu isso aqui no dia... Peraí, deixa eu mudar a tela aqui, que acho que você não está vendo, né? Então, por que acontece aqui de ficar desse jeito assim, ó? Alguns, 30, 31, tudo fim do mês, mas teve aqui, 22 de julho e 16 de julho, ele realizou a cobrança antes do fim do mês. Mas, James, você falou que ele cobra só no final do mês. Isso depende do seu limite de cobrança da conta de anúncios. O limite de cobrança da conta de anúncios você pode definir nas configurações, a gente vai ver mais para frente sobre isso daí. Só que esse limite também pode ser definido automaticamente para o Facebook, geralmente reduzido para baixo, quando acontece de você chegar no fim do mês, ter um valor para o Facebook cobrar e o teu cartão não tem saldo suficiente. Quando isso acontece com recorrência, pode dar um bloqueio na conta de anúncios e pode haver uma redução do limite de cobrança. O Facebook fala, juntou um montão, o cara não tem saldo no cartão, eu vou reduzir o limite de cobrança. Aí quando você tem um limite de cobrança, toda vez que você atinge aquele limite, o Facebook cobra do seu cartão, independente de ter chegado no fim do mês ou não.
Por exemplo, eu posso definir na minha conta de anúncios um limite de cobrança de R$100. Aí toda vez que eu gastar R$100 com anúncios, o Facebook cobra do meu cartão, mesmo que eu não tenha chegado no fim do mês. Ele não para os anúncios, ele chegou no limite de cobrança, atingiu os R$100, ele cobra. Quando atingir de novo os R$100, ele cobra. E assim sucessivamente, ok? Então existem dois tipos de limites que você pode definir na conta de anúncios, que é o de cobrança e o de gastos da conta. E a gente vai ver lá na frente, mas o de cobrança é isso aí, é por isso que acontece às vezes dele cobrar antes do fim do mês. Quando é conta boleto não tem isso, ele cobra conforme ele fizer os anúncios, conforme gastar no anúncio ele já vai debitando na conta e já vai reduzindo o saldo que você tem disponível ali, ok? Agora vamos para ver algumas outras opções interessantes que nós temos aqui. Além de transações, você pode ver, por exemplo, aqui ó, transações por página. Eu não sei se isso está disponível para todas as contas de anúncio, parece que algumas contas isso aqui não aparece. Mas você pode ver as transações, as cobranças que foram realizadas por página, ou seja, quando aquela conta de anúncios realizou anúncios para outras páginas. Normalmente isso não é muito interessante. Se você tem uma conta de anúncios, você sabe que é importante que a conta seja daquele negócio, mas às vezes você tem um único negócio, né? É o mesmo negócio, só que tem várias páginas para aquele mesmo negócio, por exemplo, filiais, etc e tal. Daí você pode separar e aí você vai poder ver aqui nessa lista os gastos que aconteceram por página. Ele vai listar aqui os gastos que aconteceram para cada uma dessas páginas. Outra coisa legal que você tem aqui, ó, limite de gastos da conta, que é o que eu estava falando para você agora há pouco, sobre os limites de gasto. Ele mostra um histórico sobre quando foi alterado esse limite, quando foi definido o limite, etc e tal. Enfim, você vai entender mais quando a gente for configurar isso daqui. E depois você tem aqui as notas fiscais. Todas as notas fiscais emitidas para aquela conta de anúncios são listadas aqui, desde que você selecione vitalício aqui. Né? Normalmente está aqui para 30 dias ou um mês, daí você vai ver que só daquele período que você selecionou. Coloque em vitalício e você vê todas as notas fiscais. Nota que ele colocou aqui, ó, as notas foram emitidas no dia 3 de março, 3 de abril, 4 de fevereiro, 5 de maio. O Facebook emite a nota fiscal na primeira semana do mês seguinte. O que significa isso? Você faz anúncios, se você fez anúncios durante janeiro todo, fechou janeiro, ele fecha o período, faz a cobrança. Nos 7 primeiros dias de fevereiro é onde ele vai realizar, vai criar a nota fiscal e disponibilizar ela aqui no gerenciador de anúncios. Então, as notas são disponibilizadas na primeira semana do mês seguinte. A nota referente ao mês anterior é disponibilizada na primeira semana do mês seguinte. E é por isso que às vezes o valor que você vê aqui é diferente do valor da cobrança. Por quê? Porque lá na cobrança, às vezes ele pode ter realizado a cobrança antes, porque atingiu o limite da conta, tem vários fatores, então vai dar uma diferença de valor. Aqui você vai ver o valor total real do mês mesmo. Então, quer dizer, é o valor do dia 1º de janeiro ao dia 30, 31, de janeiro, não sei, 30, 31, tanto faz. Do primeiro dia ao último dia útil do mês, tudo que foi realizado e gasto com anúncios, ele vai fechar e emitir a nota. Esse é o gasto do mês, né, da anúncio. Para acessar a nota, você clica no número da nota aqui, ele vai abrir a nota em outra aba, aí você pode imprimir, gerar um PDF e tal, guardar essa nota do jeito que você quiser. Lembrando sempre que elas vão ficar ali, vai ficar um histórico de todas as notas que foram emitidas para aquela conta de anúncios. Agora vamos para as configurações da conta de anúncio. Estando com a aba cobrança aberta aqui, com a opção de cobrança, você vem aqui em configurações de pagamento. E aí a gente vai ver as opções de configuração de forma de pagamento das contas de anúncio. Aqui tem uma coisa muito importante que você precisa entender. Eu vou mudar a minha tela de lado de novo. Normalmente, quando você cria uma conta de anúncios, você já define a forma de pagamento dela. Essa forma normalmente não pode ser alterada, por isso você tem que ter atenção quando você vai criar uma conta de anúncios, definir uma forma que faça sentido, que você realmente vai usar. Se você colocar boleto, essa conta vai ser sempre boleto. Se você colocar cartão, essa conta vai ser sempre cartão, tá? Não dá para alterar. Salvo algumas exceções, algumas contas estão sendo elegíveis para adicionar uma nova forma de pagamento, que é o que aconteceu com a minha conta de anúncios aqui. Ele vai mostrar essa mensagem dizendo que agora você pode usar mais formas de pagamento. Ou seja, a minha conta de anúncios já era uma conta de cartão.
E aí eu posso adicionar uma outra forma de pagamento nessa conta de anúncios, né? Voltando aqui para trás, você vai ver que ele liberou para mim. Eu posso escolher, por exemplo, adicionar um outro cartão ou adicionar boleto para mim pagar também com boleto. Aí essa conta fica, digamos que mista. Posso usar boleto para fazer recarga nela para gastar com anúncios, como posso usar o cartão também para fazer o pagamento dos anúncios. Só que lembrando, isso aqui é bem restrito ainda. Se eu não me engano, eu tenho 2 contas de anúncios só que eu gerencio que tem essa opção. Não está liberado para todos, algumas contas só que estão sendo elegíveis para essa função de pagamento. Eu não sei quais são os critérios do Facebook para isso, né? Pode ser que libere para você ou não. Se não tiver aqui, vai ser sempre aquela forma que foi configurada e não dá para mudar. Quando a conta é cartão, você pode remover o cartão de crédito, trocar, colocar outro cartão de crédito, adicionar vários outros cartões de crédito aqui e deixar um como principal e tal, mas sempre cartão. Quando é boleto, sempre boleto. Aqui você já vê também, já mata quando é uma conta de boleto. Quando você adiciona um saldo, né, você vai ter um botãozinho aqui para gerar um boleto, ele vai aparecer essa caixa para você escolher qual que é o valor que você quer carregar do seu boleto e conferir pagamento, ele vai gerar o boleto para você e você vai pagar esse boleto, ele vai ficar como um saldo ali, tá? Agora vamos ver que outra coisa que é importantíssima, a próxima fatura. Como ela é uma conta de cartão, né? Lembrando, contas de boleto não dá para definir limite de cobrança, até porque o limite de cobrança é o valor que você tem no saldo, né? Contas de cartão existe a possibilidade do tal do limite de cobrança, que é aquilo que eu estava falando anteriormente. Então ele define quando que a sua fatura vai ser cobrada. Por padrão, o Facebook cobra no último dia do mês ou quando você atingir o limite de cobrança que foi definido para aquela conta. Tá? Então, no meu caso, eu não tenho limite de cobrança na minha conta de anúncios aqui. Pode ser que o Facebook defina automaticamente um limite para você que você não pode ultrapassar, justamente por um histórico de tentar cobrar do seu cartão e não ter conseguido, né? Mas você pode gerenciar isso aqui facilmente aqui, ó. Clicando em gerenciar, você pode definir um limite, ó. Aqui está dizendo que eu tenho um limite de R$100. Eu posso aumentar esse limite para R$500, para R$50. O que significa esse limite aqui? Eu vou aumentar esse limite para R$200 para você ver no exemplo. Significa que toda vez que eu gastar este valor, o Facebook cobra do meu cartão. Não para de anunciar, continua anunciando, mas é só para não tentar executar uma cobrança muito grande no cartão. Isso é uma solução para quando a operadora do teu cartão fica recusando quando a cobrança é muito grande. Você gasta muito com anúncios, mais de R$1.000, R$2.000 por mês, e quando ele tenta cobrar de uma vez só, a operadora recusa. Pode ser uma solução você definir um limite de cobrança menor. Aí ele vai cobrar várias vezes durante o mês, mas cobrando um valor menor. É para isso que serve o limite de cobrança, tá? Ele não vai impedir que sejam veiculados anúncios, desde que tenha saldo também no seu cartão, é claro. E também não vai parar seus anúncios quando atingir esse limite de cobrança. É só para dizer para o Facebook, toda vez que chegar nesse valor, já cobra, porque eu não quero ficar devendo um valor muito grande, ok? Aí quando você altera o limite aqui, ele vai definir um novo limite, ó. Vai diz uma mensagenzinha avisando que você alterou o limite e tal, e beleza, você vai ser cobrado a próxima vez ou no último dia do mês ou quando você atingir R$200, que é o limite de cobrança. Agora, mais para baixo aqui, nós temos um outro tipo de limite, que é o limite de gastos da conta. Então, presta atenção, limite de cobrança é uma coisa, limite de gastos é outra. O que é o limite de gastos? Aqui você limita a tua conta de anúncios a gastar um valor máximo de cobrança. O que acontece? Isso aqui é importante para você não correr o risco de deixar, às vezes, esquecer um anúncio rodando, não ter acesso ao gerenciador por algum motivo, tá sem internet, alguma eventualidade, e aquele anúncio ficar rodando e comendo dinheiro e de repente você vai contraindo lá uma dívida enorme ou gastando um valor absurdo em anúncios. O limite serve para você prevenir isso. Você pode definir um limite que toda vez que a sua conta gastar aquele valor, ele para. E aqui é importante saber, esse limite não é mensal, não é semanal, não é quinzenal, é vitalício. Chegou naquele valor, a conta para. Então, se você definir um limite muito pequeno, vai ficar parando toda hora a conta de anúncios. Não define um limite muito pequeno. Por exemplo, aqui eu tenho no exemplo aqui, ó, um limite de R$500 para essa conta de testes aqui que eu uso.
Para uma conta funcional que você usa para anúncios, esse limite é muito pequeno, não dá para trabalhar com um limite desse. A conta vai ficar parando toda hora. Mas aqui é uma conta de testes que eu uso para realizar testes, então faz sentido. Caso eu esqueça algum teste rodando, não vou gastar mais que R$500. O que acontece? Toda vez que ele gastar R$500, chegou ao limite de R$500, a conta trava e não faz mais anúncios. Todos os anúncios são parados e fica apresentando aquele erro de conta lá. Então quer dizer que a tua conta está parada. Não quer dizer que bloqueou a tua conta, nada disso. É que você definiu um limite na conta e ele já chegou nesse limite. Aí você tem que vir aqui nessas configurações e pedir para redefinir. Pode ver que eu tenho um valor de 86 gasto do meu limite ali. Ó. Se eu clicar em redefinir, aí você clica em redefinir valor gasto, ele vai zerar o limite de volta. Ó. E vai começar a contagem tudo de novo. Seus anúncios voltam a rodar e vai ir rodando até que você atinja o limite que foi estabelecido novamente. E ela para tudo de novo. Aí você tem que vir aqui e redefinir. É só como se fosse uma trava de segurança da conta de anúncios para evitar que você gaste valores exorbitantes. Você pode remover esse limite. Se eu remover esse limite, ele vai ficar sem limite nenhum. Se eu esquecer um anúncio rodando, ele vai rodar eternamente e gastar sem parar. E você pode alterar esse limite clicando aqui e escrevendo qual que é o novo valor que você quer colocar de limite. Vou aumentar para R$600 aqui para você ver. Atualizar limite. E ele mudou aqui o limite de gastos da minha conta para R$600. Ou seja, agora toda vez que atingir R$600, ele para a conta. E lembrando, isso aí não tem um período, não tem um prazo, é um limite de valor. Pode ser que faz um ano que eu estou fazendo anúncios e eu não atingi o limite ainda. Daí, quando atingir, ela vai parar. Tá ok? Aí você tem que vir aqui e redefinir os limites de gasto. Bom, é isso. Aqui estão todas as configurações relacionadas à conta de anúncio. Vamos voltar para a minha tela aqui. Espero que tenha ficado bem claro ali. Não tem muito segredo, eu sei que é vários detalhezinhos. O pessoal às vezes confunde esse negócio de limite de gastos com limite de cobrança. E tem essa questão também do cartão. Preste sempre atenção na hora de criar a conta de anúncios. Antigamente, o que eu fazia? Eu criava uma conta de anúncios boleto e criava uma conta de anúncios cartão para poder usar as duas formas de pagamento, já que não era possível você alterar a forma de pagamento e ainda algumas contas antigas você não consegue alterar. Agora está sendo implantado isso que eu te mostrei. Algumas contas têm a opção de você colocar mais formas de pagamento, tendo uma conta mista, onde você pode pagar com cartão e pode pagar com boleto também. Mas eu ressalto, não é garantia que a tua conta nova que você criar vai ter ou não vai ter. Algumas contas que estão elegíveis a isso. Pode ser só um teste do Facebook e não vá para frente também e fique só nisso. Então, por padrão, é cada conta de anúncios com a sua forma de pagamento. Outra coisa importante de você saber também, se você optar por fazer isso, criar uma conta boleto e uma conta cartão, lembre-se de que quando você cria uma conta nova, você tem 60 dias para realizar algum anúncio nela, senão ela vai ser bloqueada por inatividade. Eles desativam a conta por inatividade, foi uma conta criada que não foi nem usada. Então, criou uma conta nova, antes de 60 dias rode qualquer anúncio lá, pelo menos alguma coisinha para essa conta andar e o Facebook entender que ela é uma conta que está ativa. Não deixe ela desativada sem rodar lá inativa quando ela é uma conta nova. Se é uma conta antiga, já teve anúncio nela, não tem problema, não existe esse prazo de 60 dias sem usar ela. O problema é conta nova, criar a conta e nunca usar, depois de 60 dias o Facebook desativa. Beleza? Qualquer dúvida, você sabe, tem o suporte aqui no e-mail, pode mandar para mim qualquer dúvida e eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima aula.